Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista, empreendedor de sucesso, investidor, mentor de negócios e autor do livro Adaptagilidade. Ele tem uma trajetória que impactou milhares de pequenos e grandes empreendedores em todo o país, como o Magalu, um dos principais nomes da inovação, do empreendedorismo e da transformação digital no Brasil. Ricardo Rocha é o nosso convidado de hoje. Ricardo, obrigado pela presença. Seja muito bem-vindo aqui no nosso Band Entrevista. Uma honra estar aqui. Olá para todo mundo que nos assiste. Encontrar aqui um xará, magnético, como é conhecido por todo mundo, mas aqui o xará, a gente poder fazer esse bate-papo, poder inspirar, provocar as pessoas e de alguma forma isso agregar valor e fazer com que as pessoas possam alcançar ainda mais os seus sonhos, suas conquistas, seus resultados. Alegria nossa, Ricardo. Ricardo, você tem uma história impressionante como empreendedor, como inovador. Eu queria que você contasse para a gente como é que começou essa trajetória, Como é que você vislumbrou esse caminho que a gente sabe que não é fácil, mas é de muito sucesso. Xará, muita gente pode falar que tudo é planejado, tudo acontece numa ordem que você pensou aquilo, criou uma avenida para aquilo e isso você atingiu. Não é assim que acontece. Acho que talvez a palavra que melhor define essa trajetória seja sensibilidade. E aí a disciplina para poder ter a sensibilidade, ouvir o sinal, perceber a oportunidade, discernir quem eram as pessoas certas com quem eu deveria andar, caminhar e quem eram as pessoas que eu não deveria andar e caminhar, os princípios sobre os quais eu deveria estabelecer a minha jornada e aí a partir dessa sensibilidade, perceber o que a vida estava colocando diante de mim e aí com disciplina acolher essa oportunidade, trabalhar ela muito bem, cultivá-la com muito capricho e então fazer com que aquilo pudesse florescer com muito trabalho. Então, na medida que você vai andando, como se fosse uma escada, você sobe um degrau, você vê mais longe, você sobe outro, você vê ainda mais longe. Então, na medida que você vai subindo, você vai sendo transformado como pessoa, e isso aconteceu comigo. Então, quando eu olho para a minha trajetória, de um garoto que já morou na fazenda e que vendia ovo e queijo, para hoje um empresário e um empreendedor serial, que tive uma jornada executiva no Magalu também de muito sucesso. E aprendi também que tudo isso se constrói em equipe ou em comunidade. E isso aprendi na fazenda e pude trabalhar isso. Então esse sucesso também não é o Ricardo Rocha genial. Talvez é esse fruto da sensibilidade, da disciplina e desse princípio que é a construção de times e uma liderança que funciona como uma comunidade, como um time. Eu citei, você citou Magalu, talvez um dos grandes cases, entre tantos que você tem para compartilhar conosco aqui, mas o início da sua trajetória, Ricardo Rocha, é de Uberlândia, jovem, com várias empresas fundadas, negócios aí de cifras astronômicas. Como é que é essa sua relação com o empreendedorismo, a primeira empresa que puxou a segunda, a terceira, a quarta e assim sucessivamente, Ricardo? Bom, surgiu de uma oportunidade que eu tive a sensibilidade de trabalhar nela, foi com a prestação de serviços em tecnologia. Sim. E eu comecei prestando serviço aqui na cidade. Meu primeiro cliente foi a American Express, ficava lá no site da CS, da Algar, na época era CTBC Telecom. Sim. E eu comecei prestando serviço para essa empresa, logo depois, dado essa dedicação, me deram mais trabalho, precisei de um ajudante, aí foi quando eu fiz a primeira contratação, mas não tinha a menor maturidade. Então, eu precisei de um ajudante, então eu chamei alguém para me ajudar. E aí fui chamando mais ajudantes, e aí a partir disso é que eu fui constituindo a empresa. Depois veio o segundo cliente, terceiro cliente, sempre com prestação de serviço em tecnologia. Depois surgiu a oportunidade de construção de produto, na época automação de força de vendas, que era tirar o pedido via Palm. Não sei se é da sua época, é um cara novo também, então, não sei se o Palm é da sua época, mas o pessoal tirava pedido via Palm Top. Para o pessoal aqui de casa talvez não se lembre, um mini tabletzinho, isso, podemos exemplificar assim. Tela preto e branco, Então, pode pesquisar no Google e vai achar o que era um Palm Top, E aí a gente começou a desenvolver para algumas empresas de pequeno e médio porte. E esse foi o primeiro produto, e aí já eram duas empresas. Sim. E essa, inclusive, foi a primeira empresa que a gente vendeu. E que, na época, eu nem pensava em vender a empresa, mas o ticket médio dessa empresa, de produto, com o ticket médio da empresa de serviço, era muito distante, era quase 10 vezes maior o ticket da empresa de serviço, só que dava o mesmo trabalho. O mesmo ticket, 10 vezes menor, dava o mesmo trabalho de um ticket 10 vezes maior. Sim. E aí a gente falou assim, poxa, essa empresa, ela não faz sentido mais. E o meu pensamento era descontinuar a empresa. E aí, por acidente, a gente vendeu a primeira empresa, a nossa controller chegou com essa proposta, falei, por que a gente não vende? E a gente vendeu a empresa.
E aí quando a gente antecipou toda aquela receita futura, valor presente, sem ter o risco, sem ter nenhum tipo de intercorrência com o cliente, sem ter problema, assim, peraí, tem outro jogo aqui para jogar. Então, eu entrei nessa jornada, tá vendo como às vezes a história que o pessoal pensa daquela forma romântica, né, que você já pensa, não, foi por acidente que eu aprendi que vender empresa você percebeu a oportunidade. Era uma oportunidade. E aí eu passei a pensar a empresa não mais apenas como aquele meio através do qual eu ganhava minha remuneração mensal. Agora a empresa para mim virou um produto. Então a empresa vende produto e para mim agora a empresa virou um produto. E por isso eu me tornei um empreendedor e um fundador de empresa de forma serial. Uma vez ela estruturada, ela vira um produto a ser negociado. Exatamente. Porque a empresa nada mais é do que um mecanismo de escala para um produto ou um serviço que deu certo e que você organiza as pessoas dentro de uma estrutura social de trabalho com processos que você gera resultado e lucro. Então esse lucro é uma remuneração sobre o capital. Então se você compra esse produto que gera lucro, ele remunera o seu capital. Por isso ela passa a ser um produto. E isso hoje eu ensino na imersão, né? Uma das empresas que agora eu fundei e implementei é a Zuper. E a Zuper, eu ensino agora esse método, como é que você cria empresas com essa mentalidade de produto, uma empresa feita para vender. E como é que ela vende milhões e vale milhões. Porque quem está nos assistindo, né, fala, mas é muito fácil, então eu tenho a minha empresa e simplesmente eu vou negociá-la e passar adiante. Não é assim, né? A gente está conversando de uma maneira muito didática. E nesse seu portfólio de empresas que você estruturou e virou negócio e foram adiante, tantas outras conhecidas, eu estava acompanhando e estudando aqui para a nossa conversa, a Softbox é uma delas. Uma delas. A Softbox é essa iluminação hoje que se usa em TV, em estúdios, me explica mais. Eu falei... Tem um nome similar, né? A Softbox, essas caixas de iluminação, né? Eu já estava olhando aqui para o Mas estúdio, ela também, ela foi o nome, né? Soft, de software, né? E box, porque a gente provia serviços de software, né? Mas ela foi talvez uma das mais conhecidas, né? Dessa jornada de 5 empresas já vendidas, que a gente vendeu para o Grupo Magalu. E aí foi quando eu deixei de ser apenas empreendedor e me tornei também intraempreendedor e executivo. E aí fui para o Magalu para a gente construir toda a plataforma Seller, a plataforma Marketplace, estruturar o B2B e também o Social Commerce. Então, em 13 de dezembro de 2018, foi quando a gente fechou essa venda. E aí eu fui para dentro do Magalu, fechei meu ciclo 4 anos e meio depois, dia 12 de 6 de 2023, e deixamos lá uma vertical, né, que saiu de 40 e poucos milhões de reais por mês e faturando 1,5 bi no mês. Uma vertical que no total agregou 22 bilhões de reais enquanto eu estava lá, agora ela já é maior, para o Magalu, ou seja, 1/3 do faturamento da empresa. Isso mostra, Xará, uma coisa importante, que às vezes nós temos potencial na nossa empresa e que nós só precisamos ajustar a nossa forma de pensar, valor que nós entregamos para o nosso cliente. O que o Magalu viu? Falou assim, poxa, eu já entrego a geladeira, o fogão e um portfólio de 120 mil produtos. Mas eu tenho a oportunidade de oferecer mais produtos para os meus clientes. Mas, poxa, se eu tiver que comprar e vender todo esse portfólio de produto, vai ser impossível. E aí, olhando para o micro e pequeno varejista, o Magalu falou assim, poxa, eu posso trazer esse portfólio de produto para dentro da minha plataforma e também digitalizar essa turma que não tem acesso a ferramentas digitais e esse público que está no digital. Então, nós casamos o propósito do Magalu, que é levar a muitos o que é privilégio de poucos, e trouxemos esse empreendedor analógico que funcionava apenas no varejo físico para o mundo digital. Então foram mais de 300 mil varejistas que vieram para dentro da plataforma. E aí trouxeram esse volume de faturamento para o Magalu, que funcionava como uma plataforma, ligando esse varejo físico, agora digitalizado, a um público que comprava de forma digital. E aí, essa união, criou-se o Marketplace, o B2B e o Social Commerce. A gente pode falar numa linha do tempo, então, que antes de Ricardo Rocha, Magalu só vendia os produtos do próprio portfólio. Com a sua vinda, vocês abriram esse leque, esse guarda-chuva, trazendo para dentro pequenos empresários, pequenos negócios que tinham oportunidade também de negociar os seus produtos via plataforma da Magalu. É essa, em resumo. Isso. A iniciativa do Marketplace ela já existia, tinha mais ou menos em torno de 1 ano e meio que ela já estava lá. E quando a gente chegou, a compra foi justamente para poder alavancar essa iniciativa, né? Ela estava no começo, ela passou por aquela prova de teste chamada MVP, né?
E agora a ideia era alavancar isso. Então a compra foi com esse objetivo, porque a gente tinha soluções, a gente tinha time, a gente conhecia do que a gente chama de varejo físico e digital. A Softbox era fornecedora de todos os grandes varejistas, tanto físico quanto digital do país. Então a gente conhecia essa terminologia chamada phygital, né, que é a junção, antigamente se chamava de omnichannel, né, e essa junção do varejo físico e do varejo digital, como ela poderia funcionar, e aí esse foi o desafio. E por isso a compra aconteceu. Que genial, né? E que genial. E hoje as pessoas se utilizam da plataforma, compram e vendem seus produtos, mas não imaginam como tudo começou, né, Ricardo? Sim, é uma infraestrutura grande, né? Porque o Magalu, diferente dos outros players de mercado, ela tinha uma rede de lojas de capilaridade enorme no país, são mais de 1000 lojas. E toda essa força, né, capilarizada, espalhada, ela permitia com que eu tivesse um acesso muito próximo aos varejistas. Então eu já tinha 1000 pontos para que eu pudesse tocar esses varejistas de alguma forma, ou seja, ter um touch point com eles, né, o nome que se diz, Sim. e também usar essa infraestrutura também para poder fazer toda a malha logística, que esse era o grande desafio. Era como eu pegava um produto do ponto de origem dele, do varejista, e levava até o meu cliente. E as lojas encurtavam esse caminho. Então, parte do nosso grande projeto lá foi aproveitar a malha logística já instalada no Magalu para poder fazer com baixo custo o aproveitamento, porque existe vacância no transporte. Então, quando eu levo, quando eu abasteço loja, o caminhão volta vazio. Então, eu levo o produto e volto com o produto agora dos meus sellers. E aí eu trago isso para o CD e parte da ocupação do suprimento, do abastecimento de loja, eu levo produtos para que a loja possa distribuir e fazer o que a gente chama de última milha. Então, não tem assim ciência de foguete. É basicamente você encontrar uma ineficiência e aproveitar um custo que você já tem, trazendo mais valor e mais receita para a empresa com o mesmo custo. Genial. Ricardo, vou fazer uma breve pausa aqui na nossa conversa. Depois do intervalo a gente vai falar sobre o seu livro. Band Entrevista de hoje recebendo o Ricardo Rocha. Posso defini-lo como um mentor de negócios. Você que está acompanhando o nosso programa já percebeu. Não saia daí, Band Entrevista volta já. Band Entrevista de volta, hoje recebendo Ricardo Rocha, empreendedor, investidor, escritor, mentor de negócio. Ricardo, mais uma vez, obrigado. Prazer te receber aqui no nosso programa, né? A gente falando um pouco da sua trajetória, mas eu estou vendo que você está com um livro em mãos aí, lançamento em primeira mão aqui no nosso programa, Adaptagilidade. Isso aí. É uma junção aí... De duas palavras. De duas palavras, né? O que traz esse livro? Antecipa um pouquinho para a gente, vamos dar um spoiler para o pessoal de casa. Bom, a gente agora talvez até seja mais próprio a gente falar sobre o tema, porque nós estamos vivendo um impacto da era da inteligência híbrida com inteligência artificial. Então, se adaptar e fazer isso de forma ágil, rápida, com precisão, é fundamental para você manter o seu negócio e a sua carreira também relevante no mercado. Então o livro ele traz aqui como foi feito todo esse processo de transformação, né? E eu conto as experiências que a gente viveu lá no Magalu, implementando o maior programa de digitalização do varejo brasileiro, que foi o parceiro Magalu, com mais de 300 mil varejistas, e como é que a gente pegou uma empresa com quase 60 anos e trabalhou todos os processos dela em conjunto para que ela pudesse acolher essa nova iniciativa, que agora era vender produtos de outros varejistas. Sim. Então essa transformação, se adaptar e ser rápido, ou seja, nós fizemos tudo isso em menos de 2 anos e rolloutamos, né? Fizemos o rollout. Esse projeto funcionou durante 4 anos e meio enquanto eu estava lá, mas com 2 anos estava funcionando. Então, como é que a gente fez isso? Quais foram as estratégias? E a adaptabilidade, ela vem com agilidade quando eu tenho certeza do propósito, do objetivo que eu quero alcançar. Então, eu já citei aqui o propósito do Magalu e o que as pessoas precisam ter certeza é qual é o propósito que ela tem com aquela jornada, com aquele projeto, com o seu negócio, com a sua vida profissional, o que ela quer. Então, nós sabíamos exatamente o que a gente queria. Então, olhando para o objetivo, nós adaptamos tudo que era necessário, porque o objetivo era muito maior do que todos os gostos, sabores, opiniões e processos já instalados. Quando a gente sabe exatamente e o eixo nosso é o propósito e o objetivo, se adaptar é rápido, porque agora o que movimenta, o que faz com que eu haja é o propósito e não mais o meu gosto, o meu sabor, a minha opinião. Então, tudo está a serviço do propósito e do objetivo que a gente quer alcançar.
Então, essa definição clara que falta em muitos donos de empresa. Se você perguntar para um dono de empresa assim, o que você quer? Qual é o seu objetivo? Eles têm dificuldade de falar. E é por isso que às vezes tem dificuldade de se adaptar e de ser ágil nessa adaptação. Mas hoje a gente, em meio a essa tecnologia que se transforma muito rapidamente, né, a gente pegando literalmente as palavras, a gente precisa se adaptar a uma nova realidade. Sim. Mas você precisa tomar decisões de forma ágil, porque senão você vai ficar para trás. Por mais que você tente acompanhar esse novo mercado, se você também não tiver agilidade, a hora que você se reinventar, o tempo já passou e você ficou para trás de novo. Não existe mais. Né? Então é uma junção que precisam caminhar juntos essas duas palavrinhas, né? Exatamente. Essas duas habilidades. Exatamente. Então, o profissional ele tem que entender que o que ele faz é meio para poder chegar até um fim. As habilidades, elas precisam cada vez evoluir para que eu possa chegar em um fim. Então, um dentista, a atividade que ele faz ou o método que ele usa, ele é para aquele tempo, para aquela tecnologia que é de agora. Mas se ele não aperfeiçoar, ele não vai conseguir entregar o valor para o seu cliente, que no final é o quê? O cliente não quer fazer tratamento de dente. O cliente quer um sorriso bonito. É isso que ele quer. Então, ele precisa saber aonde ele quer chegar, mas na perspectiva do valor que o cliente quer colher. Eu não quero, ninguém amanhece e fala assim, estou com vontade de fazer um tratamento de dente. Não, você amanhece cada dia querendo ter um sorriso mais bonito. E aí o dentista vai usar a técnica disponível para fazer isso da forma mais rápida e mais barata para você. Sim. E aí essa técnica, ela evolui. Se ele não se adapta rápido, de forma ágil, ele vai ficando para trás. A técnica dele vai ficando demorada e cara. E aí o mercado vai engolindo ele. Então ele precisa se alicerçar em qual eixo? Do propósito. O propósito dele é colocar um sorriso bonito na boca das pessoas. E agora eu vou ajustar a minha técnica, eu vou estudar, eu vou me capacitar para poder chegar até esse objetivo. Agora, Ricardo, o que esse mundo novo, né, que ali essas duas virtudes aí, ela exige de um bom líder, né? Aonde o líder, o empresário, ele não pode errar para poder seguir em frente na sua jornada com sucesso. Interessante, né? Porque embora os tempos e as dinâmicas vão evoluindo, a liderança, ela é talvez uma das coisas mais fundamentais que a gente tem, porque ela é um princípio. Liderança não é só uma habilidade, liderança é um princípio. Um princípio de alguém que inspira, direciona, orienta, forma outras pessoas. Então isso tem muito mais a ver com relacionamento do que com competência. Porque não necessariamente o líder é o mais competente e às vezes nem é ele quem joga o jogo. Vamos pegar um líder super conhecido, Bernardinho. Ele era o líder do time ou da seleção feminina de vôlei. O Bernardinho entrava na quadra? Nem podia, era feminino de vôlei. Mas ele era um líder fantástico. Ele fazia com que as pessoas alcançassem o seu máximo potencial. Mas ele era o exemplo. Ele estava sempre presente e era a referência para aquele time feminino, porque ele estava presente, ele formava, ele lutava pelas pessoas. Parecia que até ele estava brigando com as pessoas, Sim. Não, ele estava lutando por elas, às vezes até contra elas mesmo. Esse é o papel do líder. Então, líder é um fundamento, líder não é só uma habilidade. E isso pode ser desenvolvido? Pode, porque ele é um fundamento. Mas o líder ele tem que funcionar como uma referência, um ponto seguro de referência. Então ele encarna o propósito. Ele não é só um discurso bonito, ele é o discurso primeiro encarnado. Se ele precisar de falar alguma coisa, ele fala, mas via de regra, o bom líder, ele simplesmente com o seu testemunho, ele inspira outras pessoas. É assim que eu penso liderança e é assim que eu exerço liderança com o meu time. E quando a gente fala de negócio, de empreendedorismo, ninguém faz nada sozinho, né? Os grandes líderes, as grandes empresas, por exemplo, a direção, aí a gente volta ao exemplo da Magalu. A direção de uma Magalu, né, com todo o potencial que tem, ela conseguiu enxergar em parceiros, em colaboradores, né, justamente o potencial que talvez eles não tinham no momento para poder expandir os negócios. Né? E isso é uma característica de um líder, acredito que você aplica isso nas suas empresas, nos seus negócios, para você sempre estar cercado Exato. De boas pessoas, de boas cabeças pensantes, não é? O líder, assim, são duas atividades básicas, é desenvolver e delegar.
Assim, eu gosto de simplificar as coisas, eu sou bem raiz e gosto de coisas simples. Então, os dois verbos de um líder, desenvolver gente e delegar atividade para elas. E a hora que ele delega, ele acompanha, ele vê, ele supervisiona e ele vai fazendo os ajustes necessários no desenvolvimento daquela pessoa. E o papel de um líder é formar um bom time a partir de fazer as pessoas individualmente serem produtivas e que depois elas funcionem bem em equipe. Esse era o meu papel. Eu não era o mais competente, eu não era o engenheiro mais competente de software do meu time lá no Magalu. Eu não era o vendedor mais habilidoso, eu não era o cientista de dados mais habilidoso, eu não era o front-end mais habilidoso, eu não era, mas eu era aquele que inspirava as pessoas pelo meu exemplo e fazia com que elas se tornassem produtivas individualmente e removia todas as arestas que faziam elas talvez não se conectarem, não funcionarem como time. Esse era o meu papel. E aí é fazer as pessoas funcionarem em alta performance individualmente e como time. Então eu jamais, Xará, poderia assim, bater no peito e falar assim, esse resultado do Magalu, né, o que eu relato aqui no livro é uma conquista do Ricardo Rocha. Não, Sim. Isso é uma conquista de um time. Perfeito. Que eu tive o privilégio de liderar. É um exército de mais de 2.000 pessoas, né, contando com tecnologia, negócios, marketing, todas as... Então, isso é uma conquista nossa e que eu tive o privilégio de liderar e de fazer parte. E que outros temas do livro você pode compartilhar com a gente aqui, sem dar um spoiler maior para os nossos leitores? Tem um capítulo aqui que eu falo sobre analfabetismo emocional, porque esse é um ponto que a gente não conversa muito e que a gente não tem uma formação no Brasil. A gente tem hoje no Brasil formações e habilitações técnicas, mas nós não temos uma habilitação para as pessoas aprenderem a trabalhar as suas emoções, a verbalizarem as suas emoções e a terem uma boa convivência social. A gente não tem aula de debate, a gente não tem aula em que a gente exercita as nossas emoções, o autocontrole, e isso faz com que as pessoas vão analfabetas para a sua jornada profissional. E isso é um dos problemas que faz com que elas não alicercem bem o seu propósito, porque o propósito está muito mais ligado às emoções do que à razão. Então eu sou um cara que executa e tem competências técnicas boas, mas eu sou quase uma criança emocional. E isso cada vez mais está deteriorando nas nossas gerações. Se a gente olha para a geração agora, é uma geração cada vez mais imatura emocionalmente. A pessoa é competentíssima, mas se você é um pouquinho mais firme com ela, ela chora. Um cara de 25, 26 anos chorando na sua frente. Pessoas tão inseguras emocionalmente, com 25, 26 anos, que vão nas entrevistas das empresas e levam os pais. A gente fez corriqueiramente. Exatamente. Então, esse analfabetismo emocional, eu trato aqui no livro, é um dos problemas pelos quais as pessoas têm dificuldade da adaptabilidade. Porque a segurança emocional, ela é fundamento base para você mudar a sua forma de fazer. E aí você fazer um trânsito de formas. Eu trato isso aqui no livro também. Você transformar, você precisa ter segurança emocional. Porque você abre mão de uma abordagem que já deu certo para uma que agora é uma hipótese de que pode dar certo. Mas se você também não caminhar para o novo, você pode estar preparado para um mundo que não existe mais. Xará, leitura recomendadíssima, o pessoal de casa já está atento. A gente está caminhando para o finalzinho do nosso bate-papo. Que mensagem que você deixa para líderes, empresários e jovens que estão começando essa jornada agora? Xará, além do analfabetismo emocional, a gente tem um problema cultural no Brasil que estudar não faz parte do nosso modelo mental de evolução. As pessoas acham que cabular a aula é esperteza. A gente ainda pensa assim no Brasil. E sabe onde eu vejo isso às vezes, Xará? Lá meus filhos. Meus filhos até hoje têm essa cultura e volta e meia eu tenho que batalhar com eles. A educação é a alavanca da transformação de qualquer carreira e de qualquer negócio. E nós precisamos mudar essa mentalidade no Brasil. O empresário, o empreendedor, o profissional, ele precisa se estudar e se capacitar sempre. Eu, inclusive, tenho feito uma recomendação. Eu falo assim, olha, 10% da sua renda você deveria destinar para a educação. Sim, devia ser tipo aluguel, água, luz. Você deveria ter educação como um investimento, porque isso vai renovando a sua forma mental de trabalhar e também de viver a vida. Assim tanto como pessoal e profissional. Corpo, né? Você tem que exercitar a mente. A mente. E formar e colocar ingredientes. Então a gente alimenta o corpo com comida. Eu preciso alimentar a minha mente, a minha carreira, a minha jornada profissional, meu negócio com mais conhecimentos e novos conhecimentos. Então a minha recomendação é invista na sua formação e na sua educação. Se você quer crescer e alcançar a sua alta performance, invista em você mesmo, que é o seu primeiro empreendimento.
Eu sou meu primeiro empreendimento, então eu preciso investir em mim, na minha saúde física, mental, emocional e na minha capacitação também profissional, as minhas habilidades. Ricardo, eu costumo falar que o nosso assunto está longe de se esgotar, mas nosso tempo se esgotou. Em nome do Grupo Bandeirantes, da Band Triângulo, quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, obrigado você que nos assiste. E até a próxima conversa. Band Entrevista de hoje, então, recebendo Ricardo Rocha, empreendedor, investidor, escritor e mentor de negócios. A você que ficou conosco até agora, nosso muito obrigado e até o próximo Band Entrevista.